Caros cairinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Hoje nós teremos um vídeo diferente, será uma autobiografia. Eu, na verdade, estarei me apresentando a vocês, mostrando um pouco do meu dia a dia e o que levou a eu criar esse canal. Vamos ver. Vamos ver. Eu nasci em São Paulo, no Tucuruvi, e aos 4 anos de idade, minha mãe e meu pai vieram para Pernambuco. E aqui estou na cidade de Poção, uma cidade da qual eu amo muito. Não é à toa que eu evitei e tentei fazer o máximo possível para ficar na cidade da qual eu passei a minha infância, minha adolescência e a fase adulta, como aqui estou. Muitas propostas foram me dadas para que eu fosse para outras cidades, mas eu, com muita fé, esperança e promessa de Deus, aqui fiquei. E a cidade a qual eu também trabalho dando aula, lecionando no grupo do estado. Então, a minha terra natal é São Paulo, e a minha terra a qual eu desenvolvo meus trabalhos é aqui em Poção. Eu tinha, na verdade, uma vida dupla. O que é uma vida dupla? Agente secreto? Não. É uma vida que um dia eu morava na casa da minha mãe e outro dia eu morava na casa da minha tia. Então havia uma concorrência comigo. Brincadeira. Eu ficava na casa da minha tia e quando eu me acordava, minha mãe ia buscar eu à noite e eu ia voltar para casa da minha mãe. Quando eu acordava, eu dizia: benção mãe, benção tia, eu já estava na casa da minha mãe. E quando eu dormia na noite, minha tia ia buscar eu na casa de minha mãe e me levava para a casa dela. Quando eu me acordava: benção mãe, estou na casa da minha tia. Então foi essa vida meio agitada, mas foi muito bom. Tem seus momentos caóticos, mas é a vida. E eu fiquei na casa de minha tia e acabei me acostumando lá. Minha mãe teve 5 filhos, eu sou o primeiro, sou o mais velho. Isso não quer dizer nada. E o segundo irmão é José Ayrton. O terceiro é Luiz Fernando. O quarto é Mateus Michael. E por fim veio uma menina, ela não tem culpa, Marimar Fernanda. E talvez fora outros irmãos que a gente tem por aí que nunca se sabe, Mas nós temos também um irmão que meu pai pulou a cerca, que é o Gonzaga, Felicidade. Mas vamos lá. Então, na verdade, eu tinha 2 pais e 2 mães. Isso é muito legal. Normalmente tem gente que não tem nenhuma mãe nem um pai. Eu tinha 2 pais e 2 mães, além do pai eterno, é claro. Então eu fui criado com várias famílias, Então os outros step brothers, que seria meios irmãos, Geneilson e Marco Geilson, os filhos da minha tia Lirani, a qual eu também os considero como irmãos, Marco, na época que minha tia ainda era católica, batizou-se na igreja católica, então eu teoricamente fui batizado lá. Então ele se tornou meu padrinho, meu primo e um irmão, a qual eu o considero. E tem Genéios também, que é um primo e irmão. Então eu fui criado em meio de várias personalidades. A personalidade primária com a minha família biológica, meu pai e minha mãe, a qual eu tive um curto tempo de vivência com eles, mesmo eu indo nas férias na casa dos meus irmãos, e voltava e passando uma temporada gigante, mas a maior parte da minha vida eu passei com minha tia Lirani, a qual nunca em nenhum momento tirou as prerrogativas da minha mãe.
uma vez que às vezes eu chamava ela de mãe e ela dizia: não, mãe é sua mãe biológica, Aurênia, eu sou sua tia. Isso foi muito importante, é bonito da parte dela. Minha mãe também nunca me doou, isso foi uma consequência da vida e é normal, é natural, isso acontece. E minha mãe é uma guerreira, uma mulher vitoriosa que lutou por todos os seus filhos no quesito sobrevivência. Minha mãe lutou muito com um dos irmãos que era muito doente, meu irmão Mateus, e lutou por a vida dele, e hoje ele está vivo por causa de Deus e pela sua insistência, e graças a Deus, Deus o curou. E dando sequência, eu fui criado em meio a essas personalidades e diante de muitas dificuldades da época, mas assim Deus permitiu. No quesito escola, eu sempre tive dificuldades. Eu repeti 4 anos na 4ª série. É interessante que quando eu digo isso para os meus alunos, eles não acreditam, pensam que é marketing, né? Pensam que eu estou mentindo, mas não. Eu tinha dificuldades gigantes, dificuldades talvez descalculia, dislexia, tinha muitas dificuldades no geral. E quando eu estava com 14 anos de idade, na 4ª série, minha tia limpava a igreja, ela se disponibilizou voluntariamente para fazer um ato, né, de limpar a igreja, ajeitar. E eu me lembro nos bancos ali, e eu tinha uma tristeza gigante, porque todo ano eu chegava com um boletim avisando que não tinha passado de ano. E isso era frustrante, gigante para mim, para a família também, né? E ela estava na igreja, ela disse: por que você não ora a Deus, pede para que Ele venha abrir sua mente e você venha aprender? Faça uma oração, faça um voto a Ele, peça a Ele, Ele é o onipotente. E eu disse com toda fé e segurança: eu vou fazer isso. E me ajoelhei, orei durante horas, umas 2 horas orando, pedindo a Deus para abrir minha mente, porque eu era muito burro. Eu era muito... eu tinha gigantes dificuldades. E daquele exato momento, eu me lembro como hoje, eu com os olhos fechados, eu senti um clarão gigantesco do meu lado, quando algo, não sei o que era, parecia... Eu nunca vi um anjo na minha vida, mas a gente tem uma ideia do que seja. Um ser espiritual colocou a mão na minha cabeça. E eu me despertei e dali por diante tudo mudou. Eu pedi muita sabedoria a Deus. Eu não pedi inteligência, eu não pedi conhecimento, porque esse é um fator que nós temos que procurar, como disse Salomão, né? Em dar sabedoria para lidar com o seu povo. E dali por diante eu fiz a minha parte e Deus fez a parte dele. Eu não repeti mais, depois daquele ano, minha mente começou a abrir de uma forma exponencial e tudo começou com as minhas primeiras leituras, que eu me lembro até hoje. Inclusive eu tenho um dos livros, que era as 15 grandes histórias, que era um livro secular, e o livro primário de leitura mesmo, por influência e exemplo da minha tia, que todos os dias, ininterruptamente, lia a Bíblia. E eu via e comecei a pegar a Bíblia, né? Desde cedo, né? Desde os 7, 8, 9 anos de idade, ler com dificuldades, eu lia. E ali eu comecei a ler, mas não entendia nada. É claro, é normal. E lia ali, quando eu comecei a entender 1%, 5%, 10%, eu comecei a ter gosto pela leitura. Eu me lembro que quando eu comecei a morar na casa de minha tia, e eu queria ter um quarto só para mim, porque meu tio era muito chato. Eu ligava a luz para ler a Bíblia, ele proibia praticamente. Aí às vezes eu acendia uma vela, eu já ia dizer ligava uma vela. Eu acendia a vela e ficava no escuro, pegando a Bíblia e lendo. E quando ele se levantava, eu apagava e ia ler novamente. Aí um dia eu disse à minha tia se haveria possibilidade de eu ficar na garagem. Muita poeira, mas tudo bem, mas tinha luz. E assim permitiram. E eu peguei e fui morar na garagem.
ajeitei a garagem, uma bagunça gigante que tinha, e eu também fiz mais bagunça ainda. Mas a vantagem era, eu tinha mais tempo para ler a Bíblia e tinha uma luz para ficar lendo. E acho que quase todos os dias, raras vezes eu deixava de ler a palavra. Então eu me acordava de 5 horas da manhã e começava a ler a Bíblia até dar o horário para ir para a escola à tarde. E eu ficava lendo. E aquele era muito maravilhoso, meu contato. Não entendia muita coisa, mas eu comecei a ler. Ler a Bíblia, ler outros livros seculares. Onde foi que alguns professores começaram a me entregar alguns livros. Você quer livros? E eu disse, eu quero. Aí eu peguei livros, pegava na carroça, né? Não existia internet naquela época. E eu pegava os livros e simplesmente comecei a fazer uma mini biblioteca minha. Mais didática do que propriamente teológica. O meu sonho era teológica. Aí foi no momento que eu comecei a despertar o campo da leitura. Acho que a câmera é aqui, ali. E eu comecei a ler, comecei a me empolgar e me transformei em um leitor pelo exemplo da minha tia e pelas possibilidades que estavam ao meu redor. Então, pelo exemplo da minha tia, eu comecei a ler e me despertei mais ainda quando estava na garagem lendo. Manhãzinha, às vezes, quando eu chegava da escola, eu ia para a garagem e ia começar a ler muito. Lia. Eu comecei a ler, me despertar no campo da leitura, fiz uma mini biblioteca, vários livros de várias áreas, português, matemática, inglês e bibliologia. Aos poucos eu fui criando uma mini biblioteca. E aquele de fato foi muito importante para a minha vida, a trajetória como leitor. Eu tenho alguns livros da época que era justamente essa Bíblia. Foi a minha segunda Bíblia, a Alphalete Brasil, foi a segunda Bíblia minha. A minha primeira Bíblia ainda está na garagem, lá. E o segundo livro que eu comprei foi A Descoberta Diária, um Novo Testamento muito interessante, que eu li muito. Interessante ele, ó. Eu ainda o tenho. E o outro livro era uma chave bíblica que eu fazia pesquisas, chave bíblica. E aí foi a minha trajetória como leitor. Acabei esquecendo também de informar vocês que eu também tenho alguns artigos publicados, outros pseudônimos também. E um dos livros que eu publiquei é esse aqui. Esse aqui é a primeira edição minha, já está na segunda edição. Talvez tenha uma terceira edição em breve, não sei quando. Que é Desentrañando Recursos Estilísticos da Leitura Neotestamentária, Eufemismo e Hipérbole. Nele consta o eufemismo e a hipérbole. Então, se caso você se interessar, é só entrar em contato comigo, tá certo? Tá aí. Comecei a despertar para criar e construir uma biblioteca. E isso foi de fato algo muito legal para mim como um estudante agora ativo, né? E daí, como eu comecei a ter livros e alguns professores me fornecer alguns livros em várias áreas, eu comecei a criar uma mini biblioteca. Uma mini biblioteca eu estava construindo ali. Hoje eu tenho cerca de 4.000 livros, incluindo teológicos e didáticos na área de minha formação, especialização e pós-graduação. Aí eu terminei os estudos, passei e graças a Deus 4 anos depois eu quis fazer uma faculdade e me inscrevi, fiz o vestibular e passei. Eu sou formado, graduado pela ESA César em português e língua inglesa, em letras. Também fiz uma pós-graduação pela UPE em literatura, sou especialista na área de literatura e ensino de idioma. Também sou bacharel em teologia e também sou pós-graduado em teologia pela Uniaselv. Também fiz um mestrado em linguística e também tenho vários outros cursos que eu fiz na área de contabilidade, na área de montagem e manutenção de micro, pentester e etc e tal. Mas isso não vem ao caso. Linguagem de programação e etc. O site oficial do Vamos Ver foi eu que projetei, criei ele.
enfim. Então essa é a minha área de formação. E com essa área de formação, sim, eu tenho outro detalhe. O meu primeiro concurso público eu passei da prefeitura, a qual eu estou há quase 12 anos. Quando foi em 2017 eu faço um concurso público e passo no estado. Só tinha uma vaga para a minha cidade e assim eu fiz e passei, graças a Deus. Eu passei no concurso de estado, onde eu leciono inglês, espanhol, filosofia, sociologia e arte. Eu sou concursado efetivo. E eu sou muito feliz por isso, e o propósito primário do canal foi porque eu comecei a ver muita coisa na internet que de fato me deixava constrangido, muitas mentiras, muitas especulações, muitas blasfêmias contra a Santíssima Trindade ou Triunidade. E aquilo eu disse, eu vou criar um canal, um canal que seja voltado ao cristianismo, algo que seja bíblico, teológico, com embasamento teológico, filosófico, cristão. E isso para mim é muito importante, porque eu sempre amei lecionar. Eu sempre tive uma chamada, uma vocação para dar aula. O canal Vamos Ver surge com a proposta de colocar conteúdos bíblicos, teológicos, filosófico, cristão. Diante de tantas especulações, a ideia é nem ser omisso e nem conivente, certo? E eu sou cristão, minha religião é Cristo, porque quem me religou a Deus foi Cristo. A minha igreja, eu sou igreja móvel, existe a igreja fixa, que é a congregação que eu faço parte, que é a Assembleia de Deus, a qual eu amo muito e faço parte dela. Sou cristão sobretudo, e é o que mais importa para mim. O título mais importante na minha vida, a qual eu tenho, e ela é ser cristão. Então esse é o título mais importante que eu devo honrar, sobretudo, em primeiro lugar. Então é isso, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha vida, para que vocês possam saber. Eu não estou nesse... Eu criei esse canal justamente para quando eu tiver tempo, A ideia de criar esse canal é justamente fornecer algumas informações pertinentes à teologia bíblica, sadia, sem heresia nenhuma, tá certo? Espero que vocês gostem dos conteúdos e podem sugerir temas, que assim que eu tiver tempo eu irei postar mais vídeos. Nesse inteirinho também de fazer faculdade, eu conheci uma pessoa maravilhosa que não foi escolhida por mim, mas foi direcionada e escolhida por Deus, que é Dayana, e a partir dela nós tivemos duas meninas lindas, Júlia Vitória e Ana Sofia, agora com 4 meses. Então são as razões da minha vida, minha princesa, minhas princesas e minha rainha. E então eu sou muito feliz, um pai muito feliz por estar na casa do Senhor desde criança. Foi minha tia que levou a minha pessoa e meus irmãos para a igreja. Um certo dia minha tia se preparou toda para ir para a igreja católica e me colocou nos braços e foi e passou de frente da igreja católica e foi em direção a outra igreja, que é a Assembleia de Deus na época. E aí ela foi e aceitou naquele dia, e eu também aceitei juntamente com ela. Então de lá para cá nós continuamos sendo evangélicos da Assembleia de Deus, a qual temos muito orgulho. E o foco, o alvo é Cristo. Pode acontecer qualquer coisa, pode ter dificuldades, pode ter escândalo, cada um dará conta a Deus. O mais importante é servir a Deus na beleza da sua santidade. Então é isto um pouco da minha trajetória como cristão, como professor, educador e como alguém que quer compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então eu fico muito feliz por ter criado esse canal e muita gente está sempre mandando mensagem para mim, dizendo que está gostando dos vídeos, e eu prometo que irei fazer mais vídeos para vocês, farei outras temáticas em um outro modelo, em um outro design, em um outro shape para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.
E para finalizar, eu queria agradecer a você que é inscrito e a você que ainda não faz parte da nossa comunidade do Vamos Ver. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos, que será um prazer, uma honra fazer mais vídeos para esse canal, que ele é de cunho apologético, teológico e filosófico. Até mais e que Deus os abençoe.